Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo do canal do Servidor Público, nós vamos tratar sobre isenção do imposto de renda para os servidores ativos e inativos. Meu nome é Pedro Rodrigues, sou advogado do escritório Cássio Rosarim Santos Rodrigues. Esse tema, isenção de imposto de renda aos servidores públicos ativos e inativos, é recorrente no judiciário brasileiro. A controvérsia está basicamente na interpretação do inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 1988. Esse artigo, ele é claro quanto à isenção de imposto de renda ao servidor, ao trabalhador aposentado, porém ele não é claro quanto ao trabalhador da ativa. Esse texto dispõe que os proventos de aposentadoria e aqueles recebidos fruto de acidente de trabalho e, esse conectivo é importante, o conectivo e, aqueles percebidos pelos portadores de doenças graves. A lei, ela dispõe neoplasia maligna, tuberculose, dentre outras. A controvérsia aqui se dá numa interpretação extensiva ou não dessa lei para interpretar o termo percebidos como passível de isenção do imposto de renda ao trabalhador da ativa. O que nós temos hoje no judiciário ainda é uma controvérsia. Quanto aos servidores federais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região vem tendo uma interpretação extensiva desse dispositivo legal. Segundo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o trabalhador da ativa, o servidor público da ativa, acometido de uma doença grave, portador de alguma dessas doenças graves dispostas na Lei 7.713, também teriam direito ao imposto de renda. Em contrapartida, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ainda permanece com uma interpretação restritiva desse direito, ao argumento de que o inciso 14, artigo 6 da Lei 7.713 deve ter uma interpretação literal. Bom, o que nós precisamos analisar quanto a esse tema? Primeiramente, o objetivo e o intuito do legislador ao criar a referida Lei 7.713, ainda em 88. Qual é o objetivo de se prestar uma isenção de imposto de renda àquele trabalhador que é portador de uma determinada doença grave? Justamente minimizar um sofrimento e minimizar os gastos que esse trabalhador, que esse servidor venha a ter com tratamentos, medicamentos e os mais diversos gastos que surgem daqui para aqueles que são acometidos de uma doença grave. Nós também precisamos analisar o contexto em que essa lei foi criada ainda em 88. Nós estamos falando de uma lei criada há 30 anos atrás e devemos considerar o avanço da medicina desde então. Por que isso? Há 30 anos atrás, qualquer trabalhador que fosse acometido por alguma dessas graves doenças teria como consequência lógica, e na maioria dos casos, a aposentadoria. Aposentadoria até mesmo por invalidez. Hoje o cenário é outro. O avanço da medicina permite que esse trabalhador, mesmo portador dessas doenças graves, continue trabalhando, continue na ativa. Porém, nós não podemos desconsiderar que esse trabalhador continua tendo uma série de gastos com tratamentos, medicamentos ou qualquer ação justamente por conta desse problema de saúde. Justamente por conta dessa necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana, proteção à dignidade da pessoa humana, a Procuradoria-Geral da República ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal,
ADI 6025, onde justamente se busca uma interpretação extensiva desse benefício. Segundo a Procuradoria-Geral, é preciso se atentar ao contexto da legislação, ao objetivo da legislação, ao avanço da medicina e principalmente essa necessidade de proteção aos valores sociais do trabalho e da isonomia. O princípio da isonomia, inclusive, foi pautado no projeto de lei que criou a Lei 7.713 ainda em 88. Então ele deve ser levado em conta para não se ter uma desigualdade, uma falta de isonomia entre o trabalhador da ativa e o trabalhador aposentado. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele também deve ser levado em conta nesse momento. Por quê? Porque os mesmos problemas enfrentados pelo servidor aposentado se refletem ao servidor na ativa acometido de alguma dessas doenças graves. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça também afetou 2 recursos sob a proposta do recurso repetitivo, e o Superior Tribunal de Justiça também irá avaliar esse tema. Nós esperamos que os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 6025, interprete corretamente o inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88, uma vez que o servidor da ativa, quando portador de alguma das doenças graves listadas em lei, também tem as mesmas necessidades do servidor aposentado quanto ao cuidado, ao tratamento da sua doença, e isso se reflete em altos gastos, em alta perda econômica para esses servidores. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Fique ligado em nossas mídias sociais, porque procuraremos trazer diversos temas de interesse do servidor público. Até logo!